Como convencer os pobres a gastar como se fossem ricos? Você vai descobrir como a plutonomia, a premiumização e as redes sociais pressionam a classe média a gastar o que não podem. Por que a economia e o consumo não funcionam mais como costumavam? Porque, mesmo com milhões de pessoas sofrendo com inflação, salários estagnados e custos de vida altíssimos, parece que o mercado não sente nada disso. A resposta está numa combinação poderosa: desigualdade extrema, lógica do lucro e marketing voltado aos mais ricos. Essa combinação é batizada de plutonomia e premiumização. E vamos destrinchar tudo isso agora. O termo Gilded Age vem da era de 1870 a 1890 nos Estados Unidos, marcada por crescimento extraordinário de riquezas para monopólios, bancos, ferrovias, mas com pobreza e exclusão para a maioria. Era uma prosperidade apenas dourada por fora. Hoje, muitos comentaristas apontam que vivemos uma nova versão disso, uma Second Gilded Age. Apesar de um brilho superficial, a desigualdade cresce. Os salários mal acompanham a inflação e milhões dependem de assistência social para comida e saúde. E, mesmo que a maioria esteja apertada, os gastos dos ricos sustentam o consumo agregado, criando uma falsa sensação de que todo mundo está comprando normalmente. Isso distorce o espelho da economia. A elite acumula fortunas recordes. Os 10% mais ricos concentram boa parte dos gastos de consumo. O 1% mais rico segura uma parcela enorme do patrimônio global. Essa desigualdade extrema molda o consumo e a dinâmica econômica. Plutonomia é um conceito que descreve sociedades onde os ricos concentram renda e patrimônio, e por causa disso, dominam o consumo. Quando a economia gira em torno dessa minoria, tudo se ajusta a ela: preços, oferta, marketing. Para as corporações, isso é uma oportunidade. Se o rico compra a maior parte, por que não cobrar mais dele? Com isso, preços sobem. Não só para artigos de luxo, mas para tudo que pode ser posicionado como premium. Premiumização é a estratégia de transformar produtos antes comuns ou acessíveis em versões elevadas, com status, estética, diferenciais e preço inflado. Empresas vendem produtos premium, por exemplo, aspiradores de $1.000, aparelhos caros, serviços repaginados com exclusividade. O mesmo vale para viagens, lazer, educação, transporte. O resultado? Luxo não é mais exceção. Torna-se regra para quem demanda status. Isso redefine o que se considera normal para consumo, qualidade de vida, mobilidade, lazer. E o problema não atinge apenas quem compra luxo. A médio e longo prazo, redefine o padrão de custo de vida. Quando bens básicos ou de primeira necessidade começam a ser oferecidos apenas em versão premium, quem não tem renda elevada acaba pagando mais, ou ficando excluído. Essa lógica gera uma forma de inflação disfarçada, não apenas pela alta de preços por si só, mas pelo empobrecimento relativo. O bolo cresce, mas os pedaços para a maioria encolhem. Dados concretos mostram esse fenômeno. Entre 1980 e 2025, o preço de um carro novo, com características equivalentes, dobrou. Mas o que as pessoas estão comprando hoje custa até 6 vezes mais em comparação a 1980. Nem sempre mais caro significa proporcionalmente melhor. Muitas vezes significa status. Outro exemplo: a indústria de casamentos de destino explodiu. Casamentos se tornam atos de consumo, festas de status. Isso revela como o ritual social vem sendo redesenhado em função da premiumization, exigindo mais investimento, maior gasto, mais exclusividade. E há um problema grave: endividamento. Muitas pessoas de classe média ou média baixa, pressionadas por esse padrão aspiracional, não têm renda para bancar esse estilo de vida. A saída? Crédito e parcelamento. Comprar agora, pagar depois. Plataformas de compre agora, pague depois foram usadas não apenas para itens supérfluos, mas para aluguel, contas de saúde, despesas essenciais. 1/4 dos usuários dessas plataformas usou para pagar aluguel, 1 em cada 3 para despesas médicas. Quase 40% usaram apenas para quitar outras dívidas,
um ciclo muito perigoso de endividamento. Isso sinaliza que não estamos falando de luxo passageiro. Estamos falando de uma reestruturação do que significa viver normalmente no contexto de consumo moderno. E para muitos, estar no meio do caminho é estar sempre à beira do abismo. Mas o impacto não é apenas econômico, há um impacto simbólico e psicológico. Em redes sociais, a ostentação e o estilo de vida de ricos, mansões, viagens paradisíacas, gadgets caros, viram padrão aspiracional. Isso gera um efeito de comparação constante, de FOMO, medo de estar perdendo algo, de desejo de consumir além do que se pode pagar. Muitas pessoas que trabalham com salário mediano são empurradas para níveis de consumo e dívida incompatíveis com suas bases financeiras, simplesmente para se sentirem iguais aos que são visivelmente mais ricos. Essa combinação, Plutonomy plus Premiumization plus pressão social, cria uma sociedade com dois ritmos. A elite vive consagrada ao consumo e expansão. A maioria vive apertada, endividada, sem previdência, com poucas garantias. Muitos analistas dizem que vivemos uma crise permanente da classe média. É cada vez mais difícil ascender, mas também cada vez mais difícil manter um padrão de vida decente sem entrar em dívidas profundas. E quem lucra com isso não é apenas quem consome. São corporações, investidores, governos que mantêm o status quo. Quando empresas percebem que os ricos podem pagar mais, têm incentivo para subir preços e segmentar ofertas, deixando de lado modelos de consumo acessíveis. Ao mesmo tempo, políticas que poderiam mitigar essa desigualdade, como impostos sobre os super ricos, regulação de mercado, fortalecimento da rede de proteção social, são enfraquecidas ou ignoradas. Resultado: uma estrutura que perpetua a riqueza de poucos e a vulnerabilidade da maioria. Então, o que aprendemos? Vivemos numa economia feita para poucos. O padrão de consumo que nos vendem como normal não é realista para a maioria. O conforto, o lazer, o bem-viver, a possibilidade de consumir com dignidade, tudo está sendo redefinido como privilégio de uma minoria. Se você acha que essa é uma injustiça, você não está sozinho. Esse é um dos grandes dilemas da nossa era. Como garantir uma vida digna e decente para a maioria, num sistema moldado para enriquecer poucos? Aproveite e comente abaixo. Você acha que esse padrão de consumo e desigualdade pode mudar? Vale a pena lutar por outro modelo? Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe com quem precisa ver isso. Inscreva-se no canal.